Paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos que estão aqui. Paz do Senhor, bom dia a quem nos assiste. Irmão, subir nesse altar hoje é só para dizer: Deus abençoe a todos. Cada um vai para a sua casa. Que porção bendita, irmãos. Que glória que o Senhor já derramou nesse lugar. Falar o quê? Depois de tudo que Ele já falou conosco, depois de tudo que Ele já operou no meio de nós, ao nome dEle seja dado toda a honra e toda a glória, irmãos, em nome de Jesus, amém? Mas, o pastor Marcelo falou que é para mim pregar mesmo, vamos ser obedientes, né, irmãos? Em nome de Jesus, glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Está feliz com Jesus, irmãos? O que você tem feito para que o coração de Deus tenha se alegrado? Porque de verdade, irmãos, o que Ele tem feito para alegrar o nosso coração não tem medida, irmãos. É todos os dias. Pastor Joaquim, ele comentou que na terça-feira veio uma palavra, e através da palavra Deus falou: não tem como nós estarmos na presença dEle, vir para a casa do Senhor, vir para um trabalho que o Senhor preparou e não sairmos desse lugar abençoado. Esse lugar cita a presença de Deus, irmãos, independente do lugar. Mas aqui falando, que foi na terça-feira, na quarta-feira Deus falou também da mesma forma, na quinta-feira, através do estudo, nos dias que os irmãos estão aqui, durante o dia. Irmãos, isso se estende todos os dias. Todos os dias, irmãos, é de segunda a segunda. Na presença do Senhor não tem como não sair abençoado. Amém? Isso não quer dizer, irmãos, não ter luta. Isso não quer dizer não passar por provações. Ainda nas lutas e nas provações, na presença do Senhor, nós seremos abençoados. Amém? Palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Quero ler dois versículos, 13 e o 14. Onde a palavra do Senhor diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, pois já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pai, queremos te adorar ainda mais, queremos te exaltar ainda mais, porque verdadeiramente a tua presença é real nesse lugar. Não tem como Deus estar aqui e dizer: Deus não se fez presente ali. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem tocado, o Senhor já tem envolvido a tua igreja com a tua glória. Senhor, os corações puderam sentir, ó Deus, a tua presença neste lugar. Quantos, ó Pai, já choraram diante da tua presença, não porque estava do lado dele um homem, uma mulher bonita, não, mas porque a tua presença é linda neste lugar. E aonde a tua presença está, o novo acontece, a alegria aparece. Senhor, por isso eu lhe peço, Deus, vai visitando ainda mais a tua igreja, trata conosco. Aquilo, Deus, que por causa de nós mesmos, nós jogamos fora. Ensina-nos e fala conosco, para que nós viemos diante da tua presença, buscá-los novamente. Pois temos que guardar, ó Pai, os princípios do Senhor. Temos que andar segundo os teus princípios. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Quem já teve uma vida errada, irmãos? Fez coisinhas erradas, antes de conhecer o Senhor, claro. Duro é fazer coisas erradas depois de já ter conhecido o Senhor. Irmãos, quando nós não conhecíamos ao Senhor, fizemos muitas coisas erradas. Eu não posso falar de ninguém, irmãos, eu posso falar de mim. E eu louvo a Deus que um dia o Senhor me encontrou e me chamou. E eu falo, irmãos, sem medo de errar, que hoje eu temo em perder aquilo que o Senhor me entregou. E eu luto, irmãos, com toda a minha força, para que todos os dias eu esteja na sua presença. Mas o que nós vemos por aí é que muitos estão abandonando aquilo que o Senhor nos entregou, irmãos, que é algo de tão precioso, por coisas tão baratas, como se de nada valeu a pena o Senhor ter nos achado, o Senhor ter nos escolhido, o Senhor ter nos separado. Deixa eu te falar, irmãos, não negue os princípios de Deus, que o Senhor já colocou no teu coração. Nunca negue, irmãos, o chamado que o Senhor já te entregou. Nunca deixe, irmãos, de exaltar o nome dEle, por causa de coisas que alguém estão te influenciando. Jesus tem que ser maior nas nossas vidas, irmão. Só Ele tem que ser maior nas nossas vidas. Essa passagem, irmãos, fala de um homem que Deus permitiu, Deus não escolheu ele, Deus permitiu, irmãos. Entenda uma coisa, tem coisas que Deus faz na nossa vida, o milagre de Deus na nossa vida, mas tem coisas que Deus permite. Sabe um trabalho, irmãos, que você entrou lá porque você tinha aquela amizade legal, bacana, e a posição que aquela amizade tinha lá dentro daquela empresa, irmãos, foi a cunha que te colocou ali. Aquela pessoa te colocou naquela empresa, e Deus permitiu, claro. Mas não foi Deus que fez o milagre para você entrar ali, irmãos. Tem diferenças. Saul, irmãos, não foi Deus quem escolheu para ele ser o primeiro rei em Israel. O povo começou a dizer, vendo a idade de Samuel, nós precisamos de um rei. Nós precisamos de alguém que nos dê uma direção, nos dê uma conduta, nos dê uma ordenança. Então precisamos de um rei. Samuel, o sacerdote na época, irmãos, consulta a Deus, e Deus fala, o povo quer, então levante um rei. E Saul, irmão, tinha tudo para ser um rei, mas Deus não foi quem o escolheu. E a palavra fala que quem nos achou foi o próprio Senhor, irmãos. Ó. Quer privilégio maior? De ser escolhido de Deus, de ser separado por Deus. E muitas das vezes, alguns estão jogando fora aquilo que de tão precioso o Senhor já nos entregou. A palavra fala então, irmãos, que Saul, o primeiro rei de Israel, ele reina por 40 anos. Veio de uma família rica, porque na época, irmãos, quem tinha gados, ovelhas, era constituído no meio, né, do povo como alguém que tinha posses. Então, a família de Saul era uma família vista como uma família próspera, influente na época. Samuel o encontra, procurando as ovelhas do seu pai ali, unge ele, depois apresenta diante do povo, e todo o povo o elege como rei, com a permissão de Deus. Quantos anos, irmãos, que Saul reinou em Israel? 40 anos.
palavra fala que no primeiro ano do reinado de Saul, irmãos, glória a Deus e aleluia, Deus foi com ele. Ele tinha um aval de Deus em todas as coisas. Deus o abençoava. Irmãos, em todos os sentidos, pensa. Mas no capítulo 13 inicia o segundo ano. Segundo ano, irmãos. 40 anos, Saul reinou. E no segundo ano, eu não sei quantos anos você tem de crente, irmãos. Eu de casado tenho 22. E conheci o Senhor 1 ano e meio, quase 2 antes. Então, 24 anos de crente, colocando aí. E não quero deixar esse Senhor por nada, irmãos. E eu falo que a cada ano, mais e mais, eu posso sentir e ver a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Isso não é para a minha glória, irmãos, é para a glória dEle. Porque sem Ele, quem sou eu? Eu sei quem eu era, irmãos, mas com Ele eu sei quem eu sou hoje. Então, irmãos, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Por isso não tem como nós virmos para a casa do Senhor, estar na presença do Senhor e não sermos abençoados pelo Senhor. Ele se faz presente aqui e a bênção dele já está sendo derramada neste lugar desde o primeiro, glória a Deus, que saiu deste altar hoje, irmãos. Aleluias, ele se faz presente aqui. Ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. No segundo ano, irmãos, do reinado de Saul, a palavra fala que Samuel diz para ele, lá no capítulo 10, irmãos, no versículo 8, se eu não me engano, Samuel fala para Saul, Saul, vai na frente até Gilgal, e ali me espera, porque depois de 7 dias eu vou de encontro com você, ali eu faço o sacrifício pacífico a Deus, para depois que Deus der a resposta, eu falo para você diante desta batalha, porque aqui, irmãos, no capítulo 3, os filisteus estavam vindo para batalhar contra Israel, e uma ordem foi dada, 7 dias, espera que eu vou voltar, eu vou fazer o sacrifício, oferecer a Deus, e depois eu vou te falar o que há de ser feito. O sacrifício, irmãos, naquela época, era que um carimbo, era como que um certificado de que Deus estava ali presente na batalha, naquilo que eles fossem fazer. Isso é, não se fazia, não se entrava em guerra, sem oferecer a Deus um sacrifício, sem oferecer a Deus, irmãos, algo que Deus viesse com a resposta, para que assim pudesse ser feito logo depois. Mas quem oferecia, quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Saul era o quê, irmãos? Rei. Não podia fazer sacrifício. Mas, nos dias de hoje, há ansiedade no coração? Desespero em tempo de espera? Quem gosta de esperar, irmãos? Espera lá que meio-dia eu vou passar. A irmã estava marcando o horário hoje. Meio-dia, vou estar lá na frente. E se o Uber vir pegar a irmã 1 hora? Meu Deus, ela não vai sair lá meio-dia, irmãos, vai sair 11h30, 11h15, já vai ficar esperando. E a espera, irmão, dá uma angústia no coração. Estou falando de horas, tempinho. E dias. Samuel falou, 7 dias, me espera, porque eu vou voltar e vou oferecer sacrifício. A palavra conta, irmãos, que Saul começa a ver o exército inimigo se achegando, se colocando, se posicionando, irmãos. E o desespero começa a tomar conta. Não era o café com palavras que Saul ia fazer com os filisteus. Não, eles iam pelejar, irmãos. Eles iam entrar em guerra contra o inimigo. E a palavra fala que deu o primeiro dia, deu o segundo dia, e nada de Samuel, nem um zap Samuel mandou, irmãos.
Terceiro dia, quarto dia, havia uma angústia no coração de Saul. Será que este homem vai aparecer? O desespero, irmãos, sabendo que Deus se fazia presente na batalha, estaria, irmãos, na direção de tudo, depois do sacrifício. E Samuel falou, espera, porque eu vou fazer o sacrifício, mas o homem não vinha. Vou fazer um culto na minha casa, você prega lá, pastor? Prego. Que hora vai começar? 7 horas. Das 7 horas, cadê o pastor? Dá 8 horas, cadê o pastor? Estica os louvores. E é mais louvor, mais louvor. Traz o salmo, e traz um salmo. Vamos voltar no louvor? É mais louvor. Cadê o pastor? Não chega, irmãos. Dá um negócio. Quem foi convidado para pregar? O pastor. Aí alguém falou, o pastor não vai vir, deixa que eu prego. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos. No 7º dia, a princípio, Samuel não veio. Saul olha para os seus e fala assim, prepara o altar. Prepara tudo, que eu vou oferecer sacrifício a Deus. Porque eu estou vendo o povo se espalhar, estou perdendo os soldados. Irmãos, os soldados começaram a se dispersar, a ficar assustado diante do posicionamento do exército inimigo, entenda, irmãos? O medo faz com que eu e você haja de uma forma diante de cegueira. E quando nós estamos cegos, irmãos, por causa do medo, nós fazemos besteira. Não deixe, irmãos, o medo cegar a tua vida. Entenda que quem cuida da tua vida é o Senhor dos Exércitos. E se Ele está cuidando, irmãos, não tenha medo. Tenha uma certeza, o Senhor está cuidando. Simone, o Senhor está cuidando, não tenha medo. Eu na cadeira podia sentir a presença de Deus, irmãos. E a unção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor está cuidando, não tenha medo. E Ele já te fortaleceu. Não tenha medo, porque o medo faz nos fazer besteira. E pelo medo, Saul, irmãos, toma uma atitude. Ele oferece o sacrifício, e no momento que ele termina de oferecer o sacrifício, quem aparece? Aquele que disse que haveria de vir. Samuel chega, irmãos. Pensa um susto. Samuel olha para ele e fala, o que você fez, Saul? O que você está fazendo? Irmãos, entenda uma coisa. O meu Deus, Ele não mudou. A palavra do Senhor fala lá em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Os princípios de Deus continuam os mesmos. Isso é, as ordens que Ele tem dado, irmãos, continuam as mesmas. Aquilo que Ele quer que seja feito, irmãos, Ele já nos deixou escrito, como regra de conduta. E por que então que eu quero mudar alguma coisa, se o Senhor falou, esse lugar é aqui, essa caixa é aqui, não, mas fica mais bonito a tela lá. Não importa se fica mais bonito, irmão. Se Deus mandou ficar aqui, é aqui. Se Deus mandou ir aqui, é aqui. Se Deus mandou você falar, fale. Mas se Deus não mandou, irmão, zíper na boca e não abra ela. Porque senão vai sair besteira. E quantas vidas tem machucado, ferido e até matado outros irmãos por falar demais daquilo que Deus não mandou falar. Entregar aquilo que Deus não mandou entregar. Ir aonde Deus não mandou ir. Eu estou indo lá no prostíbulo porque eu quero alcançar aquelas vidas que estão perdidas. Será que você vai alcançar elas? Ou elas vão tirar você da presença? Deus não mudou, irmãos. Continua sendo o mesmo. Nas festinhas da igreja, eu não posso chegar nem com um suco de uva tinto. Porque vão achar que é vinho. Imagine o pastor ver eu tomando vinho.
mas lá na minha casa eu posso, porque é família, é com moderação. O Senhor não mudou, irmãos. Saul, ele preferiu escolher não perder o povo. Entenda isso, irmãos, e é muito grave. Saul, ele teve escolhas para se fazer. Ou ele aguardava, irmãos, independente do tempo. Se não fosse no 7º, poderia ser no 8º, mas uma ordem havia sido dada. Deus tem nos dado ordem, irmãos, em todos os momentos, quando alguém sobe sobre o altar, ou em uma reunião onde um grupo de pessoas se reúne para falar do amor dele, para falar de quem ele é. E ali o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, e ordens são liberadas para que nós venha a seguir. E quando nós seguimos aquelas ordens, irmãos, entenda e toma, coloca no teu coração, tudo dará certo para a tua vida, em obediência àquilo que Deus está falando. E Samuel teve, irmãos, sobre as suas mãos, a possibilidade de escolhas. Ou eu escolho obedecer aquilo que o sacerdote já havia dito para a minha vida, ou eu faço aquilo que aparentemente é o que tem que ser feito, mas não por um rei. E Saul escolhe não perder o povo, porque ele via o seu povo disperso, seus soldados dispersos, e no coração, se eu perder este povo, eu vou perder batalha, os filisteus vão nos vencer, e como será a minha reputação? 2º ano de reinado. 1º ano, tudo bem. Saul, bombando. 2º ano de reinado, irmãos. O que vão pensar de mim? Se eu não oferecer sacrifício, eu vou perder esse povo. Perdendo esse povo, eu vou perder a batalha. Em tudo na sua vida, irmãos, você tem ganhado? Tudo dá certo para você, irmão. De A a Z, todos os dias. Você tem ganhado as coisas? Seu pagamento nunca atrasou. A conta aqui do seu boleto só vem diminuindo. O imposto parou de vir na sua casa. É isso? Mas você serve a Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Saul, irmãos, deveria ter no seu coração: eu até posso perder o povo, eu até posso perder a batalha, eu até posso ser envergonhado diante de homens, mas o que eu não posso perder são os princípios. Irmãos, a mesma boca, a palavra do Senhor vem falando, irmãos, logo depois aqui do capítulo 13, que a mesma boca que ungiu Saul, que disse assim: ei, você será rei em Israel, 40 anos, irmão. Esse homem reinou sobre Israel, e a partir do 2º ano, ele reinou sem a presença de Deus. Entenda isso, por causa de um posicionamento que ele tomou na sua vida, por uma decisão errada na sua vida, irmãos, ele perdeu a presença de Deus durante 39 anos do seu reinado. É preocupante. É muito preocupante. E tem muitas pessoas, irmãos, pulando que nem Saci Pererê, dizendo: eu estou com Deus, e fazendo tudo errado. Deus passa longe, irmãos. Deus não está com ele. Mas para que os olhos de homens olhe para ele e ache que ele é alguém que ele não é, está bom. Mas um dia, o Senhor voltará e buscará a sua igreja. E só vai morar no céu, irmãos, aquele que não perdeu os princípios que ele tem nos ensinado para seguir. Entenda isso. Saul fez uma escolha errada, diante de medo, diante de uma arrogância, diante de um coração soberbo.
Entenda, irmãos, na sua vida, você pode perder qualquer coisa, irmãos. Você pode perder muitas coisas, mas não perca a presença de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, fala lá no Evangelho de João 1. Quem era o verbo, irmãos? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse princípio, irmãos, não é esse princípio que eu estou falando aqui. Mas no princípio, início de tudo, irmãos, Jesus já era. Quem mora dentro de você, irmão? Jesus. Nunca perca Jesus, irmão, de dentro do teu coração. Nunca perca a presença dele de dentro do teu coração. Perca qualquer coisa, irmãos, mas não perca Cristo de dentro do teu coração. E tem muitas atitudes, irmãos, que estão afastando Cristo de nós. E nós não estamos percebendo. O Senhor fala nessa manhã, irmãos. Se volte para o Senhor. Se quebrante para o Senhor. Irmãos, se renda aos pés de Cristo. A palavra do Senhor, irmãos, lá no versículo 11, diz assim: então disse Samuel, que fazes? Disse Saul, porquanto via que o povo espalhava de mim, e tu não vinhas, nos dias aprazados, os filisteus já tinham se formado em Miquimás. Escolha errada, irmãos. Escolha errada. Não perca a presença do Senhor. Não perca a presença do Senhor. Versículo 13, ao qual nós lemos. Então disse Samuel, quem escolheu Saul para ser rei, irmão? O povo. Não foi Deus. Deus permitiu. Mas quem escolheu foi o povo. Quem foi o sucessor de Saul? Davi. Quem escolheu Davi? Deus. E Davi deu certo. Aleluia! Saul deu errado porque não foi Deus quem escolheu? Ninguém responde, né, irmãos? Todo mundo com medo. Se eu falar errado, o pastor me corrige. Irmãos, entenda uma coisa. A mesma coisa que eu falei de emprego, irmãos. Às vezes nós alcançamos uma posição ou entramos em uma empresa porque tinha uma cunha lá que era seu amigo, era alguém, né, bem bacana e te colocou lá. E Deus permitiu de você entrar lá, mas não foi Deus que fez um milagre, fez um papel aparecer do nada, você não mandou currículo, você não conhecia ninguém da empresa, havia um sonho de você entrar lá, e alguma coisa fez com que um telefonema chegasse até a tua casa, e você lá está empregado agora. É diferente. Aqui Deus permitiu que Saul fosse rei, mas ele foi escolhido pelo povo, Deus não escolheu Saul. O povo escolheu Saul. Davi, Deus escolheu Davi. Mas, irmãos, aquilo que no nosso coração, por muito tempo, talvez acendeu, ou até acende no coração de alguns, que Saul só deu errado porque não foi escolhido por Deus, cai por terra nesse versículo, irmãos. Porque Samuel fala assim para ele. Então disse Samuel a Saul, agiste como louco. Você fez coisa errada, fez a escolha errada, e jogou fora tudo aquilo que era para você guardar. Irmãos, guarda aquilo que é bom para a tua vida. Ande com quem, irmãos, vale a pena andar. Ouça a voz do Senhor em todo o tempo. Fale com Deus em todo o tempo. Mas também espere Deus falar para você, irmão. Como resposta para todas as coisas. E aqui ele fala assim, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus ordenou. Princípios. Já havia sido ensinado. É para se seguir. Princípios, irmão, é ordenança. É algo que não muda. O Senhor muda? Não. A sua palavra muda? Não. Mas há tanto tempo, irmão, que existe a palavra, querem renovar a palavra, fazer uma nova Bíblia com uma linguagem. A palavra não muda, irmãos, porque Deus não muda. Ele é o mesmo.
E a palavra diz assim: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então cai por terra, irmãos, todo o pensamento de que Saul deu errado, Saul agiu errado, Saul tomou atitudes erradas, porque Deus não havia o escolhido. O sacerdote acaba de declarar, irmãos, daria tudo certo se você obedecesse. Daria tudo certo se você andasse nos mandamentos. Daria tudo certo se você falasse como o Senhor quer que você fale. Daria tudo certo se as tuas atitudes fossem diferentes das atitudes que você tomou. Daria tudo certo se os teus ouvidos ouvissem o que o sacerdote falou, porque o sacerdote estava na presença, irmão. Daria tudo certo. E hoje o Senhor confirmaria até o segundo, terceiro ano, não, para sempre, o seu reinado. Isso é, irmãos, não é porque você foi colocado ali, não é porque você se encontra aqui, mas que não foi o milagre que Deus fez, mas você está lá, mas se está andando na presença do Senhor, irmão, você será abençoado em todos os sentidos. Entenda isso. Em todos os sentidos. A palavra nos ensina. Princípios, irmãos, tem que ser levado a sério na nossa vida. Não jogue fora. Ah, mas lembra do presbítero Laércio, uma bênção, um homem de Deus. Traz umas palavras, né? Agora ele está participando de uns cultos. Nossa, precisa ver as visões que ele está tendo agora. Umas diretrizes. Ó, até arrepia quando ele começa a falar, arrepia porque é a vontade da sua carne fazer, irmãos. E lá o que estão ensinando para ele, irmão, nada disso está acontecendo, tá? Continua sendo exemplo de homem de Deus, ministra uma palavra exemplar, porque anda nos caminhos do Senhor. Mas hoje, irmãos, é isso que está acontecendo. Pessoas se afastando da presença do Senhor, porque o pastor não deu a paz do Senhor para ele, porque o pastor não deu a oportunidade. O Israel não vai vir mais na igreja ecoar, porque o pastor Marcelo não deu a oportunidade para ele tocar. E a gente sabe que ele ama tocar. Vai deixar de vir aqui, irmão? Não. Por quê? Porque ele não vem por causa do homem, ele vem por causa de Deus. Você está entendendo, irmãos? Mas muitos estão se afastando. Muitos estão deixando, irmãos, de obedecer aquilo que é para ser obedecido, porque o homem não fez conforme ele queria. E quando ele se depara com alguém que está fazendo aquilo que ele queria fazer, opa, estou no lugar certo. Só vai parar no lugar errado, irmãos. Entenda isso. Deus tem direções e diretrizes para que você pare no lugar certo. Então não queira fazer a vontade da tua carne, para que você venha parar em um lugar errado. Então, irmãos, Saul daria tudo certo na sua vida, se ele fizesse a vontade de Deus. Palavra do Senhor, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, pois já tem buscado o Senhor. Quem já tem buscado, irmão? O Senhor. Não foi Samuel, o sacerdote? Não. O Senhor. Para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso é, Deus até permitiu, Saul, de você estar sobre um trono. É como se Samuel estivesse olhando para ele dizendo assim: ei Samuel, deixa eu te falar uma coisa. A mesma boca, irmãos, que falou: hoje eu estou derramando o azeite sobre a tua cabeça, o óleo da unção sobre a tua cabeça. E você hoje está sendo levantado como rei em Israel. A mesma boca, irmãos, que levantou o ego deste homem, que colocou esse homem, irmãos, como um valente na presença do Senhor. E Deus está permitindo tudo isso, viu, Samuel? Foi a mesma boca, irmãos, que declarou para ele hoje: o Senhor, ainda que você estando sobre este reino, o Senhor já não tem olhado para você mais como rei, pois Ele já tem buscado, isso é, Ele já encontrou alguém segundo o seu próprio coração, para estar em seu lugar.
Tá bom para você, irmão? Irmãos, de verdade, para muitos, esta palavra não está valendo de nada. Porque ainda quer fazer a sua própria vontade. Mas aquele que teme ao Senhor e quer morar no céu, irmãos, eu tenho certeza que está ardendo o teu coração. Debaixo de um temor, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou andando segundo os princípios que o Senhor tem me ensinado a andar? E nós temos que andar, irmãos, segundo a vontade e o querer de Deus. Segundo aquilo, irmãos, que eu venha a ter a certeza que eu tenho alegrado o coração do meu Deus, pelas minhas atitudes, pelas minhas falas, por onde eu estou andando, entrando, por aquilo que eu estou ensinando outras pessoas. Entende, irmãos? Samuel declara para Saul: ainda que você está sobre esse reino, o Senhor já não te vê mais como rei. Ele já escolheu para si um homem que é segundo o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Saul estava no reino ainda. Aliás, Saul reinou ainda, irmãos. 39 anos. Sem Deus estar com ele. Só bateu cabeça. 39 anos. Mas o Senhor já tinha escolhido um rei para conduzir aquele povo que tanto queria um rei, para assim os conduzir. O que o Senhor nos ensina aqui, irmãos? O Senhor sempre, Ele tem uma provisão para as nossas vidas, antes que a necessidade apareça para nós. Sabe aquilo que aparentemente vai acontecer? Ah, meu Deus do céu, está chegando a data de vir a conta de energia. Sua conta de energia chega alta na sua casa, irmão? Para minha casa é meio alta. E dá um desespero quando vai dando aquelas datas 16, 17 do mês, que você vai ver os números ali naquela folhinha azul. Irmãos, a palavra nos ensina que Deus, Ele sempre tem a provisão preparada antes que a necessidade chegue. Rogério, não se desespere, porque o Senhor já tem a provisão. Diante daquilo que para você parece ser uma necessidade, que está aparecendo e batendo a porta. Então, irmãos, Deus sempre prepara a provisão, antes da necessidade aparecer. Antes da necessidade chegar. Adão errou, irmãos. Pecou? Pecou. E agora? A palavra fala que o cordeiro já havia sido sacrificado desde a fundação do mundo. Deus já tinha, irmãos, preparado todas as coisas. Antes de Adão ter errado. Antes de Adão ter errado. Deus nunca é pego de surpresa, sabe? Na nossa vida, irmãos. E agora? Sirva a Deus. O que Deus vai fazer diante disso? Deus já fez, irmão. Deus já fez. Ah, mas essa situação... Deus já fez. Talvez hoje você está aqui, irmãos, desesperado por aquilo que aparentemente é uma necessidade que surgiu, que você olha e fala: e agora, Maria? Como que eu vou sair dessa situação, essa necessidade agora? Eu não tenho um recurso para suprir ela. Deus já preparou a provisão. Sempre, irmãos. Quando Elias foi levado, irmãos, Deus já havia preparado Eliseu. Deus sempre tem preparado a provisão, antes que a necessidade chegasse. Não abandone Cristo na sua vida, irmãos. Nunca. Não olhe para algumas posições e queira andar nela,
se não for posicionamento do céu para a tua vida. Se a palavra não te ensinar que isso é certo, que isso é correto. De verdade, irmãos, muitas pessoas pararam de caminhar com Cristo, abandonaram suas igrejas. Hoje embate no peito e diz: eu sirvo a Deus em casa. Não serve. E vou além, irmãos. Não criou-se raiz em lugar nenhum. Fica pingando e pulando que nem pipoca, irmãos. Mas diz: eu sou daqui, eu sou dali, e não é de lugar nenhum. O Senhor diz nessa manhã: crie raiz na presença dEle, aonde Ele possa trabalhar a tua vida, trazer de volta os princípios que Ele já tinha lhe ensinado para ser obedecido. Aleluia. Chega de brincadeira, irmãos. Chega de mimimi. O Senhor tem nos feito crescer dia a dia na sua presença, através da tua palavra, nos ensinando o certo e o errado. E porque, irmão, se eu aprendi o que é certo, eu vou fazer o errado? Para quê? Se eu sei, irmãos, que no tempo que eu andei errado, tem coisas que eu pago preço até hoje, porque foram plantações, independente se você serve ou não a Deus, irmão, entenda isso, você que nos assiste. Plantações, irmãos, haverá o dia da colheita, e você vai colher aquilo que você plantou. Mas há 24 anos, eu busco a plantar coisas boas. Porque há 24 anos, ainda tem coisas que eu colho de anos atrás. Mas como tem sido as minhas colheitas atuais maravilhosas. Daquilo que eu plantei, andando com Cristo, falando de Cristo, amando a Cristo, obedecendo a Cristo, vivendo Cristo na minha vida. Amém, igreja? Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu desespero. Só entenda uma coisa, irmãos. Deus sempre tem a provisão, antes que a necessidade chegue, para aqueles que andam segundo a sua vontade e têm princípios seguidos, como um cristão na presença dEle. Sempre, irmãos, Deus nunca te abandona. Deus nunca deixa você só. Ele sempre tem a provisão preparada. Aleluias. E um detalhe, irmãos, quando Deus fala que Ele já tinha preparado um homem segundo o seu coração para reinar em Israel, Ele não falou que haveria, irmão, Ele falou, já separou, já escolheu, e já deu ordem. Davi nem havia nascido, irmãos. Davi nem havia nascido. Quando Samuel unge a Davi na casa de seu pai, ele tinha de 16 para 17 anos. 40 anos foi o reinado de Saul. 39 anos quando veio essa profecia diante de Saul. 39 anos. Davi só foi colocar a coroa na sua cabeça depois dos 30 anos. Isso é, Davi não havia nascido, mas Deus já havia o escolhido. Deus já havia determinado no coração daquele que não havia nascido, não havia sido gerado, aleluias, ao que da parte do céu viesse morar dentro do coração deste homem. Por isso, irmãos, que no Salmo 139, versículo 16, quem fala aqui, irmãos? Salmo de Davi. Ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, aos quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Esse é o Deus que nós servimos.
Aleluias. Aquele que já nos conheceu antes mesmo, eu e você, ter nascido. Amém, queridos? E se Ele nos conhecia, e se Ele permitiu de nós estarmos na sua presença, andando com Ele, pode ter certeza, irmão, que a pessoa que tem a maior alegria em ver os meus e os teus propósitos darem certo, é o Senhor dos Exércitos. A alegria no coração de Deus, ver a tua vida, ver o teu negócio, ver os propósitos que há dentro do teu coração, irmãos, para serem gerados, virem a dar certo diante da presença dEle. Amém, irmãos? Mas tem alguém, irmãos, que o único que só pode atrapalhar tudo isso, não é aquele teu vizinho que pega no teu pé, joga pedra no teu telhado, aquele teu parceiro do trabalho, que fala mal de você para o teu gerente. As coisas estão dando errado por causa do fulano. Irmãos, nenhum desses tem poder algum. O único que tem poder para atrapalhar, para barrar aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida, irmão, se encontra lá no espelho da tua casa. O pastor Marcelo sempre fala isso. Lá no espelho da tua casa, irmão. Talvez alguém aqui vai sair do culto, vai correr para o banheiro, para o quarto. Deixa eu ver quem que está lá. É só Ele, irmãos, que pode barrar tudo aquilo que Deus tem e já preparado para a tua vida. Eu e você. É o único que pode barrar o agir de Deus na nossa vida. Quem que barrou, irmãos, a presença de Deus no reinado de Saul? O próprio Saul. Só ele poderia ter feito isso. Entenda. E ele conseguiu fazer. Não foi Samuel, por atrasar algumas horas. Não foi ninguém, irmãos. Foi o próprio Saul. O único que pode barrar as bênçãos do Senhor se achegar na tua vida é você mesmo. Então queira andar na presença do Senhor 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano, em nome de Jesus. Eu nunca mais vou errar então, pastor. Você vai cair, você vai se machucar. Irmão, vai passar metiolate, band-aid. Irmãos, mas não perca os princípios que Deus já estabeleceu na tua vida. Isso é, regra de conduta a ser seguida na terra. Amém, queridos? E posso te garantir, você irá morar no céu. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Quero orar, encerrando essa ministração sobre a tua vida. Deus, diante da tua presença, quero colocar, ó Pai, essas vidas que aqui estão, e esses que assim assistiram este culto, Pai amado, em nome de Jesus, que verdadeiramente, Deus, aquilo que aparentemente o inimigo havia cegado e algumas decisões e atitudes haviam sido tomadas, Deus, erradas diante do Senhor, que esse coração, ó Pai, possa se quebrantar diante da Tua presença e reconhecer que sem o Senhor, ó Pai, sendo aquele que nos guia, que nos orienta, que fala o que devemos ou não fazer, nós perecemos na terra. Por isso, Deus, eu clamo a Ti e lhe peço, nos direciona em todos os momentos, Pai, e que haja em nós a humildade de reconhecer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas e em todas as coisas que o Senhor tem colocado as nossas mãos para fazer. O Senhor seja, Pai, aquele que opere todas as coisas. A bênção seja dada somente ao Senhor. A alegria, Pai amado, que haja no nosso coração, seja em glorificar o Teu nome em todo o tempo, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor seja sobre essas vidas, sobre esses que nos assistem pela internet, em nome de Jesus. Amém e amém.